partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Segunda Samuel, capítulo 22, verso 2 e 3. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que posteriormente estará ouvindo essa mensagem pelo canal Maranata do YouTube. Aqui nós temos uma mensagem que diz respeito, da exaltação de Deus por Davi. Davi acabara de ser liberto, acabara de ter uma grande vitória frente aos seus inimigos, e aí ele reconhece que a vitória que ele obteve, ela foi fruto das bênçãos de Deus. Ele reconhece que a sua fragilidade humana não poderia oferecer a ele a vitória grandiosa a qual ele alcançou. Mas ele reconhece que na condição humana dele, na fragilidade humana dele, ele não teria condições de vencer, e ele atribui toda essa conquista, ele atribui toda essa vitória ao Deus Todo-Poderoso. E é em nome desse Deus que ele começa a falar, é em nome desse Deus que ele começa a exaltar. E aí ele vai perceber que mesmo na descrição dos seus sentimentos, a hora que ele está orando, a hora que ele está buscando a presença de Deus, no momento em que ele está buscando a presença de Deus no seu quarto, nos seus aposentos, ele vai dizer até mesmo dos sentimentos mais íntimos que ele está vivenciando. Ele vai dizer assim: olha, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então, quando nós olhamos Davi descrevendo esse quadro emocional, nós percebemos ele à beira de um quadro depressivo, num quadro de grande angústia. Mas ele percebe que na fragilidade espiritual, na fragilidade emocional, na sua condição humana, ele vai encontrar um esteio, ele vai encontrar um alicerce, um arrimo, algo que vai lançá-lo à frente, que vai fazer com que ele vença todo esse quadro depressivo por conta do Senhor. E aí ele passa a exaltar, ele fala assim: olha, o Senhor é minha rocha, eu estou firme na rocha que é o Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, quer dizer, eu estou protegido. Mas acima de tudo, o Senhor é o meu libertador. E eu quero fazer uma referência aqui, olhando para a história de Davi, mas olhando para a sua vida, para a minha vida no contexto atual de 2015. Ontem, nós comemoramos, nós celebramos o Natal. E o Natal ficou instituído que é o dia do nascimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não tem nada a ver com Papai Noel. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é aquele que veio na condição humana, mesmo sendo o próprio Deus. E Jesus Cristo veio com um trabalho, veio com um propósito, veio com uma missão muito bem definida. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus é o Salvador. Jesus é o libertador. E quando nós olhamos para isso, percebemos que Davi reconhece essa condição de Deus, que Deus é o nosso libertador. E essa condição está vinculada à nossa incapacidade humana. Nós somos extremamente frágeis, nós somos seres extremamente limitados. A nossa condição de vivência, ela é muito fragilizada. E se nós acharmos que as nossas forças, elas são suficientes para fazer com que nós possamos ter grandes conquistas, nós estamos enganados. Porque tudo aquilo que acontece em nossas vidas é pela permissão de Deus. As vitórias é pela permissão de Deus. Aquilo que nós sofremos, as nossas perdas, também é pela condição de Deus. E nós sabemos que essa nossa vida, ela não nos pertence. Porque se a vida pertencesse a nós, nós não gostaríamos de morrer, nós não gostaríamos de passar pela morte, mas nós temos que passar por ela. E quando nós morremos, significa a nossa perda da nossa condição humana. Nós passamos por uma condição que já foi estabelecida. E Jesus, na condição de Salvador, ele veio para vencer a morte, para oferecer a nós a vida eterna.
E somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer essa oferta para você, oferecer uma condição de vida, mesmo após a sua morte. Somente Jesus, com a sua morte de cruz, pôde oferecer essa condição a você. Então nós, na condição de humanos, na condição de homens e mulheres carnais e fragilizados, nós temos que reconhecer o nosso libertador na condição de Jesus. Porque nós temos uma limitação, tanto física quanto emocional. Mas nós sabemos que pela promessa de Deus, nós um dia estaremos vivenciando a vida eterna. E essa condição a qual Deus oferece, ela passa pelo nome do Senhor Jesus. Se não passar pelo nome do Senhor Jesus, nós não temos essa conquista. E Jesus nos oferece essa condição de liberdade, essa condição de vitória, essa condição de conquista, porque Ele a conquistou para nós. Então que nessa manhã, o qual nós vivenciamos o pós-dia de Natal, que nós entendamos que Jesus é muito mais do que uma árvore, que é muito mais do que a figura de um presente, que é muito mais do que a ilustração de uma bela ceia e de uma bela mesa posta. Que Jesus é o pão da vida, que desceu do céu para nos alimentar, para que nós possamos regozijar com a sua presença, para que nós possamos buscar na sua identidade celestial o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos glorificar e cantar: grande é o Senhor, bendito é o nome do Senhor, porque no Senhor nós colocamos a nossa esperança, no Senhor nós colocamos a nossa vida, para que nós possamos desfrutar de toda a promessa que há em nome do Senhor Jesus.